Olá, pessoal, prontos para o segundo módulo do curso Avaliação da Conformidade? O meu nome é Daniela Safin e eu quero ajudar você a entender melhor os conceitos da infraestrutura da qualidade. E neste módulo, nós vamos estudar com mais detalhes a certificação. Relembrando que certificação é um tipo de atestação. Atestação, minha gente, atestação é uma das funções da avaliação da conformidade. Antes dela, temos a função seleção, a função determinação, e aí sim, a terceira função, que é a função de análise crítica, decisão e atestação. Então, a certificação é um tipo de atestação. E ela ocorre toda vez que ela é emitida por uma terceira parte. E o que é terceira parte, gente? Terceira parte é um ente independente do fornecedor e também do usuário do objeto, tá? Lembrando que quando a atestação ocorre pelo fornecedor, nós a classificamos como uma atestação de primeira parte. E ela não é chamada de certificação, ela é chamada de declaração do fornecedor, toda vez que a atestação é feita pela primeira parte, né? Certificação é a classificação dada à atestação de terceira parte, tá? Lembrando que toda vez que a atestação de terceira parte é feita em relação à competência de organismos de avaliação da conformidade, ela recebe um outro nome que não é certificação, mas sim acreditação. A acreditação é também um tipo de atestação de terceira parte. A diferença é que essa atestação não é sobre um objeto qualquer, é sobre um organismo de avaliação da conformidade. Então, por isso que ela recebe o nome de acreditação, tá bom? Neste módulo, nós vamos estudar a certificação. Olha, a certificação ela pode ocorrer para um produto, para um sistema de gestão e para uma pessoa, para um perfil profissional, tá? E é desta forma que a gente estruturou esse segundo módulo do curso. A gente vai, primeiramente, estudar a certificação de produtos, depois nós vamos ter outras aulas. Essa aula de hoje é para certificação de produtos, e depois nós iremos ter outras aulas para nos aprofundarmos um pouco mais na certificação de sistemas, pessoas, e finalmente falarmos das marcas da conformidade. Em geral, a certificação culmina em uma marca da conformidade, por isso que a gente reservou uma aula especial para falar sobre marcas, tá ok? Então, vamos lá. Vamos, então, começar por certificação de produto, lembrando que o que é um produto, né? Vamos ver aqui o conceito de produto trazido pela norma ISO/IEC 17065. Essa norma diz que o produto é o resultado de um processo. Esse produto pode ser um serviço, um software, um hardware ou materiais processados. Veja, então, que a 17.065 inclui um serviço como sendo o resultado de um processo, portanto, um produto, tá bom? Dentro da toolbox da Isocasco, da caixa de ferramentas da Isocasco, eu elenquei aqui duas normas, tá? A norma ABNT-NBR ISO/IEC 17.065, que traz os requisitos para organismos de certificação de produtos, processos e serviços, e a 17.067, que traz os fundamentos para a certificação de produtos e diretrizes e esquemas para a certificação de produtos, tá? Por que eu trouxe essas duas normas aqui? Para a gente saber que toda vez que um organismo de certificação de produtos vier a conduzir um processo de avaliação da conformidade, convém que ele siga as regras, as orientações, regras, requisitos da 17.065. Inclusive, se esse organismo de certificação de produtos vier a solicitar acreditação, ou seja, se ele solicitar para o organismo de acreditação a atestação da sua competência,
ele vai ser avaliado de acordo com a 17.065, ok? Já a 17.067 traz fundamentos, traz diretrizes para quem for um proprietário do esquema de certificação de produtos. Nós vamos entender muito bem daqui a pouco o que é ser um proprietário de um esquema de certificação. E aí, este proprietário precisa ter a 17.067 como norma de cabeceira, porque é ali que tem todos os fundamentos para que ele conduza um processo de certificação. Ok? Bom, e aqui eu trouxe um exemplo, minha gente, de norma certificável, porque um organismo de certificação de produtos, ele não basta ele conhecer a 17.065, ele também precisa ser competente e precisa demonstrar conhecimento sobre a norma específica do objeto que vai ser avaliado. Enfim, na verdade, ele precisa ter conhecimento dos requisitos especificados para esse objeto a ser certificado, tá? Esses requisitos especificados, eles podem estar em regulamentos técnicos expedidos pelo governo, ou podem estar em normas técnicas expedidas pelos organismos de normalização. É possível também que esses requisitos especificados estejam ainda em outros documentos, mas eu me arrisco a dizer que esses são os dois principais documentos em que se baseiam as certificações: normas técnicas ou regulamentos técnicos, sendo que normas técnicas expedidas pelos organismos de normalização têm um caráter de aplicação voluntário, e os regulamentos técnicos expedidos pelos órgãos de governo, eles precisam obrigatoriamente serem implementados, ok? Aqui é um exemplo, gente, de uma norma certificável, tá? Que é a norma ABNT-NBR 15.860, parte 1, que ela traz requisitos para berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico. Então, esse é um exemplo, né, de um documento que traz requisitos para um produto e que pode ser usado em programas de certificação para berços, ok? Então, a certificadora, ao certificar um produto, um berço, com base, precisa se basear num documento normativo, e aqui é um exemplo de norma técnica que pode ser usada pela certificadora para realizar tal trabalho, ok? Existem N normas técnicas sobre os mais variados tipos de produto, né? Então, basta a gente acessar o ABNT Coleção para a gente ter uma noção do universo de produtos que têm requisitos estabelecidos em normas. E a mesma coisa os regulamentos técnicos. Nós temos diversas autoridades regulamentadoras no país, o próprio Inmetro, nós temos também o Ministério da Agricultura, nós temos também a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São alguns exemplos de autoridades de governo que expedem regulamentos técnicos sobre diversos produtos, tá? Aliás, inclusive, o Inmetro tem um regulamento técnico para berços infantis, tá? Então, na existência de um regulamento técnico, é evidente que a certificadora vai usar o regulamento técnico do Inmetro. Óbvio, ele é inspirado na norma da ABNT, mas a certificadora vai acabar priorizando o documento do Inmetro, né, que é o regulamento do Inmetro, porque tem caráter compulsório. Então, o cliente da certificadora, que é aquele fornecedor de berço, vai querer primordialmente atender a portaria Inmetro, né? E aí a certificadora vai acabar se valendo desse documento normativo para estabelecer o seu programa de certificação. Tá bom? Bom, falando mais sobre a certificação de produtos, e aí eu trouxe aqui para vocês uma definição da 17.067, que é aquela norma que traz os fundamentos para a certificação de produtos, para a gente deixar o conceito bem estabelecido aqui na nossa aula, tá? A certificação de produto é o quê, pessoal? A avaliação e a atestação de terceira parte. Beleza? Imparcial, tá? E essa avaliação e atestação é sobre o quê? É sobre o atendimento aos requisitos especificados, se um objeto avaliado demonstrou atender esses requisitos especificados. A certificação de produto é realizada por organismos de certificação de produto, os quais convém que estejam em conformidade com a ABNT-NBR, ISO e EC 17.065. Os requisitos especificados para produtos geralmente estão contidos em normas ou outros documentos normativos. Ou seja,
Certificação de produtos é atestação por terceira parte imparcial. É conduzida por organismos de certificação de produtos, os conhecidos OCP. Esses OCPs, preferencialmente, devem estar em conformidade com a ABNT, NBR e ISO IEC 17065, ok? E os requisitos que são utilizados para certificação estão geralmente contidos em normas ou outros documentos normativos, como é o caso dos regulamentos técnicos que eu comentei com vocês. Nesse slide, a gente vai conhecer melhor os diversos papéis exercidos numa certificação de produtos, ok? A gente acabou de ver, vamos focar aqui a nossa explicação, primeiro nessa linha daqui, tá? A gente acabou de ver que é o organismo de certificação de produtos quem conduz as atividades para determinar a conformidade do objeto, do produto. É ele quem analisa os resultados, é ele quem vai decidir se o produto está conforme ou não. Se não, acaba o processo aqui, né, pessoal? É um resultado negativo e aí o fornecedor não vai ter conseguido obter a certificação do seu produto. Mas se sim, tá? Se o produto realmente está conforme, então o organismo de certificação de produtos emite um atestado que é chamado de certificado de conformidade, tá? Se o procedimento de avaliação da conformidade contemplar etapas de supervisão, então o OCP, a cada período de tempo ΔT, vai novamente conduzir atividades de determinação. Então, esse é o procedimento padrão e genérico para uma certificação de produtos, tá? O OCP, portanto, conduz atividades de determinação, que podem ser ensaios, inspeções, auditorias, etc. Analisa os resultados, decide se está conforme ou não está conforme, emite uma certificação caso esteja conforme e roda periodicamente a supervisão caso o procedimento de avaliação da conformidade exija a supervisão. Agora, o OCP, ele não starta, não inicia o processo, tá? Ele depende de um solicitante solicitar a certificação, ok? O solicitante, minha gente, em geral, é o fornecedor do produto, aquele que tem interesse em certificar aquele produto que ele oferece para o mercado, ok? Mas também não basta o solicitante da certificação dar início ao processo, tá? Tudo bem? O início do processo ocorre por meio de uma solicitação por certificação e finaliza toda vez que um atestado é emitido ou com uma decisão e um resultado negativo em relação à conformidade. Só que para tudo isso acontecer, é preciso uma etapa de planejamento e preparação, que é o que a gente chama de função seleção da avaliação da conformidade. E quem realiza são normalizadores e regulamentadores. O trabalho dos normalizadores e dos regulamentadores é justamente desenvolver normas e regulamentos técnicos, tá? Aqui, pessoal, nós temos os requisitos que o produto tem que cumprir. Nós também temos um detalhamento dos procedimentos de ensaio, procedimentos para medição de determinados valores, não é isso? Então, normas e regulamentos técnicos contêm o que tem que ser avaliado no objeto e, eventualmente, como os ensaios e as inspeções e as auditorias devem ser conduzidas, tá? Então, aqui, né, gente, nós temos um outro papel, né? O papel de normalizador e regulamentador, que estabelece, que seleciona os requisitos para o objeto, tá? Mas também não basta nós termos normas e regulamentos técnicos. Nós também precisamos da figura do proprietário do esquema de certificação. Esquema de certificação, pessoal, nada mais é do que o procedimento para a certificação, o passo a passo para a certificação. O esquema de certificação, portanto, é um procedimento que tem que ser estabelecido pelo proprietário da certificação, tá? Repara que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 linhas, 4 papéis nesse esquema que a gente acabou de montar aqui nesse slide. Mas isso não significa dizer
que nós temos que ter necessariamente 4 instituições diferentes para fazer rodar a certificação. Vou me explicar melhor. Muitas vezes, nós podemos ter a situação em que o regulamentador também é quem define a regra da certificação. Então, por exemplo, vamos buscar, vou retomar o exemplo de berços infantis. O Inmetro estabeleceu o regulamento técnico para berços infantis. Existe uma portaria Inmetro que foi publicada estabelecendo tudo que o berço tem que ter, com foco na segurança do usuário, para poder ser comercializado no país. Mas o Inmetro não para por aí. Ele também tem um documento que estabelece os requisitos de certificação, os requisitos de avaliação da conformidade do berço. Portanto, é o próprio Inmetro quem também é o proprietário do esquema. O Inmetro, nesse caso, ele ocupa o espaço dessas 2 linhas. O Inmetro é o regulamentador de berços infantis e também é o proprietário do esquema para a certificação de berços. Ok? Eu vou dar agora um outro exemplo em que esses chapéus estão sendo usados por 2 entidades distintas. Ok? Vamos para o caso de implantes mamários, né? Os implantes mamários são um produto regulamentado pela Anvisa no país. Existe uma RDC da Anvisa, uma resolução de diretoria colegiada, que estabelece os requisitos mínimos que tem que ser atendido pelos implantes mamários para eles serem comercializados no Brasil, com foco, evidentemente, na saúde do usuário. Bom, a Anvisa, então, define os requisitos obrigatórios para implantes mamários, inclusive estabelece que os implantes têm que ser certificados. Mas quem escreveu o passo a passo da certificação foi o Inmetro, e quem publicou por meio de portaria o passo a passo da certificação de implantes mamários foi o Inmetro. Então, nesse exemplo, nós temos o caso em que o regulamentador é um ente, que no caso é a Anvisa, e o proprietário do esquema é um outro ente, que no caso é o Inmetro, tá ok? Então, esse exemplo que eu dei serve para ilustrar que, eventualmente, 2 papéis, né, 2 linhas desse esquema aqui que estamos olhando em tela, eventualmente são realizados por 2 entes, mas pode ser que um mesmo ente cumpra esses 2 papéis, ok? A mesma coisa do organismo de certificação de produtos. Nós temos determinados protocolos de certificação em que o organismo de certificação de produto, que é quem conduz toda a certificação, ele é o proprietário do esquema. Ele também define todo o passo a passo da certificação. Óbvio que sempre se valendo da 17.067, que, aliás, todo e qualquer proprietário de esquema deve fazer vistas a 17.067, que é aquela norma que eu falei que é de cabeceira para todo e qualquer proprietário do esquema, não é verdade? Então, muitas vezes, o organismo de certificação de produtos ele pode se valer de uma norma técnica expedida por uma ABNT, por exemplo. Ele próprio, o organismo de certificação de produtos, monta o passo a passo para a certificação e ele mesmo conduz a certificação. Então, aqui eu estou dando um outro exemplo em que o proprietário do esquema é o próprio organismo de certificação de produto, né? Então, o organismo de certificação de produto, o OCP, ele veste esses 2 chapéus, o de proprietário de esquema e também daquele responsável por conduzir a certificação, tá bom? Então, esse aí é o quadro ilustrativo sobre a certificação de produtos, para nós entendermos melhor quem é quem nessa avaliação da conformidade, ok? Bom, os objetivos da certificação de produtos de acordo com a 17.067. Por um lado, a certificação de produtos trata das necessidades dos consumidores, usuários e, de modo geral, de todas as partes interessadas, eventualmente até o próprio governo, né? De que forma a certificação de produtos trata das necessidades dessas partes interessadas, fornecendo confiança relativa ao atendimento de requisitos especificados. Portanto, um dos principais benefícios da certificação é prover confiança de que um produto atende a requisitos para aqueles que têm interesse no atendimento a esses requisitos. Lembra daquela ponte que a gente
sobre a qual nós conversamos na primeira aula do primeiro módulo? Então, esse objetivo que está na tela, ele, de certa forma, nos remete a um lado da ponte, né? Quando a gente diz que a avaliação da conformidade entrega confiança para aqueles que têm interesse no atendimento aos requisitos usuários, clientes, governos. Por outro lado, a certificação de produtos permite que os fabricantes, importadores, distribuidores, enfim, ela permite que os fornecedores demonstrem ao mercado que o seu produto foi atestado, que o seu produto foi certificado quanto ao atendimento aos requisitos especificados. E ele não foi atestado por qualquer um, ele foi atestado por um organismo de terceira parte imparcial. E isso é importante porque agrega mais confiança ainda, não é isso? Então, de um lado, a certificação ajuda as diversas partes interessadas a confiar que um produto atende às suas expectativas. Por outro lado, a certificação de produtos ajuda os fornecedores ajuda os bons fornecedores, porque os maus fornecedores não vão querer passar por esse processo, a não ser que eles melhorem seu produto, não é verdade? Então, a certificação ajuda os bons fornecedores a demonstrar que o seu produto ele é conforme aos requisitos mínimos. Então, nesse caso, a certificação está gerando valor para esses fornecedores. Ela não gera apenas confiança para quem vai adquirir o produto, mas ela também gera valor para quem vai vender, porque aquele produto que vai ser vendido, ele tem um atestado de que cumpre os requisitos mínimos, ok? Bom, vamos então mergulhar um pouquinho mais a fundo nos fundamentos para a certificação de produtos estabelecidos pela 17.067. Boa parte do que essa norma traz, eu já cobri nos slides anteriores, né? Mas a gente vai aqui entrar em alguns detalhes a mais trazidos pela 17.067 que eu acho bastante relevantes para a gente compreender a certificação de produtos, tá ok? Então, esta norma, como eu já falei, descreve os fundamentos para a certificação e tudo que essa norma, quando ela usa o termo produto, né, gente, ela também inclui o conceito de serviços e processos. Então, quando nós falamos de certificação de produtos, nós estamos falando aqui também de certificação de serviços ou processos, tá? Esta norma, ela é uma norma de cabeceira para todos aqueles que estão envolvidos com a certificação de produtos, especialmente aqueles que são proprietários do esquema de certificação de produtos. O que é o esquema de certificação de produtos? É o procedimento de certificação, é o passo a passo para a certificação, tá? Então, quem pode ser o proprietário de um esquema de certificação de produtos? Ora, um organismo de certificação de produtos, o órgão regulamentador, o governo, agências de compra, organizações não governamentais, indústria e associações de varejo. Nesse caso, eu gosto muito de dar o exemplo da Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABRIC, que desenvolveu o selo ABRIC de pureza do café. É um selo antigo, tem muitos anos, né? E está no nosso consciente, no nosso inconsciente coletivo, porque se eu mostrasse para vocês aqui o formatinho do selo, certamente vocês devem ter a sensação de já ter visto esse selo, né? Porque ele, enfim, basicamente promove os cafés que conseguem evidenciar que tem um determinado grau de pureza. Então, aqui é o caso, né, em que a gente tem a própria indústria organizada sendo proprietária da certificação do café com foco no grau de pureza do café, tá? E outro exemplo de proprietário, organizações de consumidores, né? As organizações também podem estabelecer o seu protocolo e procedimento e esquema de certificação de produtos, tá? Todos esses entes são candidatos a serem proprietários de um esquema de certificação. Bom, a 17.067, ela traz aqui 7 procedimentos de certificação, que é o que a própria 17.067 chama de tipo de esquema de certificação. São 7, pessoal, porque o tipo 1 ele é dividido em tipo de esquema de certificação 1A e 1B, então conta como sendo 2, tá? Bom, basicamente, pessoal,
a principal diferença entre esses esquemas está na etapa de supervisão, que está aqui abaixo do quadro. Ó. Deixa eu pegar aqui o iluminador para mostrar para vocês. Ó. A etapa de supervisão, tá bom? Olha, repara que o tipo de certificação 1A e 1B, eles não possuem supervisão. Ou seja, eles ocorrem uma única vez no espaço-tempo, ok? Você não tem... A certificadora de produto não vai, periodicamente, rodar novas atividades para verificar se as condições iniciais de certificação continuam mantidas, tá? Bom, fora isso, pessoal, vocês vão perceber que todos os esquemas de certificação de produtos têm a etapa seleção, tem a etapa de determinação e tem a etapa de análise, decisão e atestação, tá? Então, repara que essas são as funções da avaliação da conformidade e é evidente que todo tipo de avaliação da conformidade precisa necessariamente abranger essas 3 funções, tá? Então, agora vamos entender algumas peculiaridades entre esses e diferenças entre esses tipos de esquema de certificação. No tipo 1A, pessoal, uma ou mais amostras do produto são submetidas às atividades de determinação. Ou seja, você tem um plano e regra para obter a amostra. Uma vez você recolhendo a amostra, a certificadora vai conduzir as atividades de determinação, que podem ser ensaio ou inspeção, enfim, avaliação de projeto, avaliação de serviços ou processos ou verificação, tá? O certificado que é emitido nesse tipo de esquema, ele é emitido para o tipo de produto que foi ensaiado, por exemplo, que foi avaliado. Os itens de produção subsequentes não são abrangidos por essa atestação da conformidade. Tá? Agora, o organismo de certificação, caso ele queira, pode conceder ao fabricante o direito de usar o certificado tipo 1A como base para declarar que os itens subsequentes estão conforme com os requisitos especificados. Mas o certificado em si, ele está referente apenas àquela amostra que foi ensaiada. Ele não está referente à produção subsequente. Ainda que a certificadora possa autorizar que o fabricante declare que os itens de produção subsequentes estão conforme usando esse certificado. Ok? Então, essa é uma característica muito própria da certificação 1A. Na certificação, no tipo de esquema de certificação 1B, a gente fala da certificação de um lote de produtos, tá? Para isso, o organismo de certificação vai selecionar alguns produtos do lote. E essa proporção de quantos produtos vão ser retirados em função do tamanho do lote, essa proporção deve ser baseada na homogeneidade dos itens do lote e na aplicação de um plano de amostragem. Bom, tem casos em que essa proporção pode incluir todas as unidades do lote, 100% do lote, né? Isso pode ser aplicável para alguns casos. Para outros, evidentemente, que o 100% pode não ser aplicável. Tem aquela piada do fósforo, né? Em que o cidadão, para testar se os fósforos estavam funcionando, riscou todos os fósforos, todos funcionaram, e aí ele deu de presente para uma fulana, né? E aí a fulana falou, mas nada, não está funcionando. E aí o ciclano diz, mas eu testei todos, como pode não estar funcionando, né? Então, é óbvio que, por exemplo, ensaios destrutivos não podem ser aplicados a 100% do lote, não é verdade? Você vai precisar ter uma amostra significativa para poder representar o lote. E aí, nesse caso, é preciso aplicar um plano de amostragem. Sem dizer que, mesmo nos casos em que você pode ensaiar 100% dos lotes, por exemplo, quando não existe um ensaio destrutivo sendo realizado, ainda assim pode ser muito custoso ensaiar 100% dos lotes. Então, a gente recorre à estatística para poder estabelecer um plano de amostragem. Se os resultados forem positivos, pessoal, os itens do lote estão certificados.
os itens do lote e podem ter uma marca fixada quando previsto. E aí, o certificado de conformidade, pessoal, ele é válido para aqueles itens que compõem o lote. E também não pode ser extrapolado para todo e qualquer item, ok? Então, essa é a certificação do tipo 1B, tá bom? A certificação 2, 3, 4 e 5, pessoal, elas têm, esses tipos de esquema de certificação possuem uma finalidade muito parecida, né? O objetivo é certificar produtos havendo a etapa de supervisão. Tanto no 2, quanto no 3, quanto no 4, tanto no 5, nós temos a etapa de supervisão ocorrendo, tá, pessoal? Aqui, ó, vou iluminar aqui o 2, o 3, o 4 e 5 em relação à etapa de supervisão. O que difere entre eles? Ora, no modelo 2, eu vou realizar ensaio em amostras recolhidas no mercado aberto. Isso acontece no modelo 2, acontece no 4 e no 5. E só isso. A supervisão, portanto, no modelo 2 é pegar um produto no mercado e submetê-lo a ensaio ou inspeção. Já a supervisão do modelo 3, pessoal, a supervisão do modelo 3 inclui ensaio ou inspeção nas amostras de fábrica. Bom? Nas amostras de fábrica. E também contempla uma outra atividade, que é a atividade de avaliação da produção, da entrega do serviço ou da operação do processo. Então, o modelo 3, pessoal, contempla até esses dois tipos de atividades dentro da etapa de supervisão. Tá bom? Esse aqui é o modelo 3. Já o modelo 4, pessoal, ele contempla retirar amostras ou do mercado aberto ou da fábrica, ok? E também realizar a avaliação da produção, da entrega do serviço ou da operação do processo. E o modelo 5, pessoal, o tipo 5 é o que a gente pode chamar de mais completo, porque ele inclui tudo aquilo que os outros incluem, ou seja, retirada de amostras para ensaio ou inspeção no mercado ou na fábrica, auditoria, avaliação da produção, mas também, muita atenção nessa hora, o modelo 5 requer na supervisão auditorias do sistema de gestão, combinadas, né, com ensaios ou inspeções aleatórias, tá? Logo, o modelo 5 ele é completão. Ele inclui a realização de ensaios e inspeções ou inspeções em amostras retiradas do mercado ou da fábrica. Ele inclui a avaliação da produção e inclui auditorias no sistema de gestão. Não precisa ser só o sistema de gestão da qualidade, tá? Podem ser outros sistemas de gestão que têm a ver com o foco daquela certificação, ok? Por exemplo, sistema de certificação, sistema de gestão ambiental, né? Sistema de gestão de riscos, sistemas de gestão anti-suborno. Então, existem vários tipos de sistema de gestão. A gente vai estudar isso em outra aula deste módulo, mas a gente não precisa somente trabalhar com sistema de gestão da qualidade, tá? Agora, observação importante. No tipo 5, pessoal, estou lendo aqui esse textinho ao lado da nossa direita. Se a auditoria do sistema de gestão for incluída na supervisão, ela também deverá ser feita na avaliação inicial. Então, a avaliação inicial no modelo 5 fica bastante gordinha, porque ela vai contemplar não apenas ensaios e inspeção, mas também auditoria no sistema de gestão. Tá? E aquilo que eu comentei agora com vocês, esse modelo 5 é o tipo mais completo, porque além da auditoria no sistema de gestão, ele também inclui a avaliação da operação no processo, os ensaios de amostra no mercado e ensaios de amostra na fábrica, tá bom? Daniele, e o tipo 6? Ora, o tipo 6, ele é um tipo de esquema de certificação destinado a processos e serviços, tá ok? E o que a norma 17.067 diz para a gente sobre o modelo, o tipo de esquema de certificação número 6, sobre o tipo 6? Ela diz o seguinte, pessoal, que a avaliação de processos e serviços, tá, pode cobrir não apenas os fatores intangíveis ligados aos processos e serviços, como, por exemplo, a efetividade dos procedimentos,
atrasos ou a capacidade de resposta da administração. A avaliação da conformidade pode incluir, portanto, aspectos mais objetivos. Por exemplo, em um processo de soldas, ensaios e inspeções em amostras das soldas resultantes do processo de solda, né, podem ser incluídos para evidenciar se o processo está sendo feito adequadamente. Outro exemplo, na avaliação de transporte público, por exemplo. É um serviço, transporte público é um serviço. A inspeção da limpeza de veículos pode ser incluída para evidenciar objetivamente se o transporte está sendo adequado, no quesito limpeza, né? Então, o tipo 6 de certificação se aplica a processos e serviços, tá? A determinação das características do serviço e do processo podem incluir não apenas inspeção, mas também, eventualmente, amostras, né, nos produtos resultantes desse serviço, tá? Nós temos aqui uma etapa de supervisão, também aplicada ao modelo 6, e que abrange prioritariamente a avaliação do serviço, tá? E, eventualmente, auditorias no sistema de gestão também, tá bom? Então, esse aqui é o modelinho 6, que é muito aplicado à certificação de processos e serviços. Eu vou trazer aqui a dissertação da minha colega Roberta Chamusca, tá? A dissertação de mestrado dela estuda de maneira bastante aprofundada os tipos de certificação, os tipos de esquema de certificação de produtos, e ela estabelece uma classificação desses esquemas quanto ao rigor, tá? Então, ela coloca o esquema tipo 1A como o esquema menos rigoroso, porque ele não inclui a etapa de supervisão, e ele apenas exige que aquelas amostras específicas sejam submetidas às atividades de determinação, como ensaio, inspeção, análise de projeto, entre outros. Não há supervisão, tá? Então, você tem o tipo 2, em que a supervisão contempla a retirada periódica de amostras no produto no mercado para realização de ensaios e inspeções, tá? A gente tem o tipo 3, que já inclui, né, a avaliação periódica do processo produtivo, né? A gente tem também o tipo 4, que inclui a retirada de amostras, né, no ponto de produção ou do mercado, ou em ambos, além da avaliação periódica do processo produtivo. A gente tem o tipo 5, né, pessoal, que a gente viu que é o completão, é o combo completo, porque também inclui auditoria no sistema de gestão. E o esquema tipo 1B, né, a Roberta Chamusca classificou como sendo o mais exigente de todos, porque ele é aplicável a um lote de produtos específicos, e a proporção a ser ensaiada pode incluir o ensaio de todas as unidades do lote. E toda vez que um lote novo é oferecido ao mercado, uma nova certificação também tem que ser feita, porque a certificação de um lote não pode ser expandida para um outro lote, tá? Então, ela classifica como sendo o esquema tipo 1B como sendo de maior rigor de todos, tá? Bom, como a gente vai escolher qual é o tipo de esquema que a gente vai adotar, tá? Com exceção do tipo 6, que é aplicável sempre que o objeto for produto ou serviço, né? Para a gente escolher entre os tipos 1A, 1B, 2, 3, 4 e 5, é preciso cruzar as características do modelo, né? As características do tipo de esquema, com os resultados da análise do setor produtivo e do produto. Em outras palavras, pessoal, para a gente escolher o melhor tipo de esquema de certificação, a gente precisa conhecer o setor produtivo e a gente precisa conhecer o produto. E a dissertação da Roberta é muito rica, vale a pena vocês conhecerem, vou deixar na descrição a referência à dissertação dela. Mas eu trouxe aqui nos slides algumas questões que ela traz, algumas das várias questões que ela traz para poder ilustrar o raciocínio, tá? Bom, primeiro é importante entender
que esses esquemas, né, um A, um B, 2, 3, 4 e 5, eles se diferem entre si basicamente por 3 razões. Nem todos possuem supervisão. A gente viu que um A e um B não possuem a manutenção. Tá? Aqui eu estou chamando de avaliação de manutenção, mas é a supervisão que a gente está... eu uso aqui avaliação da manutenção como sinônimo de supervisão. Tá? Tem esquemas de certificação que contemplam a auditoria do processo ou mesmo no sistema de gestão. Tem outros que não. Tá? Existem esquemas que contemplam a realização de ensaios em amostras coletadas no mercado, outros na fábrica. Então, basicamente, essas são as 3 grandes diferenças entre os esquemas. Como é que eu sei quando um esquema é melhor do que o outro, a depender das características do setor produtivo e do produto? É isso que a dissertação da Roberta tenta responder, ok? E na minha visão, responde muito bem. Bom, eu tenho que analisar o setor e o produto quanto a alguns aspectos. Eu trouxe aqui alguns deles. Ora, a produção daquele produto é única, sazonal, ou ela é em série? Porque se a produção for única ou sazonal, não faz sentido eu exigir supervisão. Né? Faz sentido, eventualmente, uma avaliação do lote. Agora, se a produção é em série, pessoal, se a produção é em série, aí sim faz sentido a gente exigir a supervisão. Outra questão que é trazida para a gente analisar e, com isso, identificar o melhor tipo de esquema. Qual é o volume e variedade do processo? Se a produção for de pouco volume e grande variedade, o que é muito característico das produções customizadas, também não faz sentido a gente pedir supervisão. Eventualmente, a gente vai falar a gente pode usar o tipo de esquema de certificação 1A, né? Que é a avaliação do tipo, do protótipo, para poder ajudar na evidenciação da conformidade. Tá? Grandes volumes e pouca variedade já condiz com tipos de certificação que incluem a supervisão. Tá? Ou mesmo incluem a avaliação de um sistema de gestão da qualidade, por exemplo. Tá? Qual é o grau de controle do processo? O processo daquele setor, em geral, daquela indústria, aqueles processos, eles estão controlados, com pouco defeito, né, com pouca variabilidade? Então, qual é o grau de controle daquele processo? Empresas e indústrias que conseguem controlar seus processos têm poucos defeitos. E, eventualmente, se a indústria já tem esse grau de maturidade, você não precisa colocar no seu esquema de certificação mais uma etapa de auditoria do sistema de gestão da qualidade ou avaliação do processo, porque você já sabe que aquela indústria tem um ótimo grau de controle. Então, o grau de controle do processo daquela indústria pode fazer diferença na hora de escolher o tipo de certificação. Sabemos que tem realidades de indústria em que você tem uma heterogeneidade, né, entre as empresas que compõem o setor. Eventualmente, você tem umas que têm uma maturidade da qualidade, portanto, conseguem controlar o seu processo, e outras não. Nada impede de o proprietário de esquema estabelecer tipos de esquema diferentes a depender desse grau de maturidade também. Ok? Qual é o nível de tecnologia? Processos extremamente automatizados, eles tendem também a errar menos. E, nesse caso, você também pode dispensar alguns controles, como a avaliação de processo ou a auditoria do sistema de gestão. Né? Repara, é mais uma pergunta que deve ser respondida para a gente conseguir melhor definir o tipo de esquema de certificação. Qual é o risco do produto? Porque se o produto for arriscadíssimo, pessoal, pouco importa se você tem alto grau de automação, se o processo é muito controlado, se você, enfim, né, tem uma maturidade muito grande quanto à qualidade naquela indústria. Se o risco do produto é alto, convém que o esquema seja bastante conservador, que inclua a avaliação de processos, que inclua a auditoria no sistema de gestão da qualidade, porque o risco do produto é alto. Então, aí você justifica você também implementar
um tipo de certificação também mais exigente, tá? Qual é a abrangência do produto do mercado? Ora, se o mercado ele tem uma distribuição local, eventualmente você pode se valer de protocolos e de procedimentos de certificação que buscam no mercado as amostras para serem ensaiadas na supervisão, né? Só que se aquele produto tem distribuição de abrangência, por exemplo, nacional, olha o tamanho do Brasil, né? Eventualmente é interessante você fazer coletas na fábrica, né? Antes que aquele produto seja expedido, de forma a minimizar custos com o recall, com a correção de produtos irregulares no mercado. Então, esta é uma outra pergunta também interessante a ser feita, né? E, finalmente, o canal de distribuição afeta a conformidade? Ora, se eu estou avaliando a conformidade do leite, eu sei que o leite, ao ser colocado num caminhão da fábrica para chegar no supermercado, ele tem que estar bem condicionado, senão ele pode estragar. Logo, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, a distribuição afeta a conformidade do leite. Nesse caso, é interessante que a gente colete amostras para realizar os ensaios de supervisão desse produto no mercado. Porque o fornecedor do leite também precisa se responsabilizar ou se corresponsabilizar pela boa distribuição do seu produto. Então, nesse caso, em que o canal de distribuição afeta a conformidade do produto, convém que a gente também recolha as amostras de ensaio no mercado, né? Então, repara que são várias perguntas que a gente precisa se responder quanto às características do setor produtivo e também do produto para poder chegar no melhor tipo de esquema de certificação, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui nesta nossa primeira aula do módulo 2, certificação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não deixe de colocar o seu like e também escrever nos comentários o que você achou dessa aula e também eventuais dúvidas que a gente responde, tá bom? Grande beijo e até mais.